Bem-vindo ao canal do empreendedor. Sou José Raimundo e no vídeo de hoje eu vou dar sequência ao livro que nós estamos escrevendo, intitulado A Saga do Empreendedor. Vejam só, pessoal, o ano era 1986, a empresa havia acabado de me contratar e também havia acabado de bancar toda a estadia do hotel para mim, tudo por conta da empresa. Todas as diárias do hotel que eu me encontrava hospedado na cidade de Bacabal eram por conta da empresa. Então, o que acontece? O meu patrão me dava a missão, vejam só, me dava a missão de, à medida que ele queria ampliar as equipes e mandar para as cidades diferentes, ele me levava no escritório dele, me apresentava um mapa e falava: José Raimundo, está vendo essa cidade aqui? Então ele me mostrava a cidade no ponto lá no mapa e dizia: eu quero que você viaje para essa cidade, passe uma semana e nos diga se é um campo bom de vendas. Então nós escolhíamos, tipo assim, ele dizia: você vai para essa cidade aqui. Nós escolhíamos a cidade de, vamos dizer, de Barra do Corda, no estado do Maranhão. Então eu era mandado para Barra do Corda, passava uma semana lá. Após uma semana eu dava o ok se era uma cidade boa de vendas ou não. Então, quando eu dava o ok que era bom de venda, ele já destacava uma equipe para aquele lugar. Então ele já escolhia outro lugar, tipo, vamos escolher agora Bragança, no estado do Pará. Então eu já era mandado para o estado do Pará, para a cidade de Bragança, ficava uma semana também, olhava se era um campo bom de vendas, eu dava ok, ele já mandava uma nova equipe para lá. Eu continuei fazendo esse trabalho, gente, por mais de um ano. Tipo assim, fomos até o início do ano, isso era 86, nós fomos o início do ano de 87. E quando chegamos, lá pelo mês de maio de 87, o nosso patrão teve a ideia de transferir a sede da empresa, que era na cidade de Bacabal, no estado do Maranhão. Ele transferiu a sede da empresa para a capital do estado, que é em São Luís. Ao transferir a empresa para São Luís, logo na primeira semana, meu patrão me fez uma grata surpresa. Uma surpresa ainda melhor do que as outras surpresas que ele já havia feito. Ele me chamou no escritório dele e disse: José Raimundo, a partir de hoje, você não vai mais viajar. Você não precisa mais ficar viajando para abrir novos campos. A partir de hoje, você é o gerente geral da minha empresa. Olha que notícia maravilhosa, gente. Olha que maravilha. Ele disse: a partir de hoje, você é o gerente geral da empresa e todas as vezes quando eu precisar me ausentar, você é a minha segunda pessoa. Você é a primeira pessoa na minha ausência. Você é o responsável pela empresa. E a partir daquele dia, então, eu assumi o comando da empresa, passei a dirigir todas as reuniões, porque nossa empresa tinha por base, todos os dias pela manhã fazíamos umas reuniões para nós contarmos as vendas que haviam sido feitas no dia anterior. Então eu assumi esse posto e a empresa, gente, só teve a crescer, a produção foi lá para cima. E então, como eu agora estava estabilizado na capital, São Luís, não precisava mais ficar viajando toda semana, o que eu fiz? Eu retornei lá no meu interior, que ficava no município de Zedoca, fui no colégio onde eu havia concluído o ensino fundamental até a 8ª série, peguei o meu histórico escolar e voltei para São Luís e me matriculei no Colégio Henrique de la Roque. Olha o nome do colégio. Colégio Henrique de la Roque, que fica no centro de São Luís, fica na Rua do Passeio, no centro. Então eu estava cheio de sonhos. O plano agora era fazer o ensino médio e fazer uma faculdade. Então, como eu havia concluído o ensino fundamental da 8ª série, eu imediatamente me matriculei e comecei a fazer o primeiro ano do ensino médio, que a gente chamava primeiro ano do 2º grau naquela época. Comecei a estudar, cheio de planos e gerente da empresa, agora estudando, e a tendência era só maravilha, só melhoras para frente. Passei o ano era 88, estudei o ano de 1988, no final do ano,
concluí o ensino médio, concluí o primeiro ano do ensino médio, na verdade, o primeiro ano concluí com louvor. A professora chegou a dizer: José Raimundo, se for aprovado com louvor. Então eu fiquei de férias. E o que acontece? Como o meu patrão havia colocado um escritório na cidade de Pinheiro, que ficava muito longe de São Luís, que fica muito longe de São Luís, a cidade de Pinheiro, Pinheiro no estado do Maranhão, já fica quase na fronteira do estado do Pará. Essa cidade é chamado o setor lá de Baixada Maranhense. Então tinha esse escritório que o nosso patrão tinha botado há alguns meses, mas o escritório não andava, as vendas não decolavam, a produção não decolava. Como eu estava de férias, ele me chamou e disse: José Raimundo, como você está de férias nesse momento, você vai fazer uma missão para mim. Eu vou mandar você para passar pelo menos um mês na cidade de Pinheiro, para você dar um up na produção de lá, levantar as vendas de lá. Eu era uma espécie de coach. Quando eu dava uma reunião assim, a produção estourava. Então ele mandou que eu fosse para a cidade de Pinheiro, para poder levantar a produção, para dar uma melhorada na produção, já que os vendedores não estavam se saindo muito bem. E eu fui, gente, para Pinheiro. E essa viagem mudou toda a programação. Essa viagem de Pinheiro mudou. Eu fui para passar um mês apenas, que era o período de férias, para recomeçar os meus estudos, já em janeiro de 89. Mas mudou tudo essa viagem. O que acontece? Ao chegar em Pinheiro, eu realmente dei um up no escritório, comecei a administrar o escritório de lá e a produção deu uma melhorada. Comecei a dar novas técnicas de vendas para os vendedores e a produção estourou, foi lá para cima. Mas aí o que acontece? À medida que o tempo foi passando, eu também fui conhecendo outras pessoas e o escritório foi crescendo. E eu fui pegando novas equipes de vendedores para aumentar justamente a produção do escritório, para aumentar. E a tendência, o meu patrão, quando a gente se falava, era só elogios, porque a produção deu 100%. Todas as metas que eram estipuladas eu atingia nesse escritório de Pinheiro. Lembre-se que o escritório estava com a produção lá embaixo. Aí quando ele me enviou para lá, eu dei um up nas vendas e a produção estourou. Então, o que acontece? Nessa cidade, eu me aproximando de lá, comecei a conhecer novas pessoas, e dentre essas pessoas, conheci uma jovem, aquela que viria a ser a minha esposa. Pensem só, essa jovem eu conheci, nós namoramos apenas uma semana, e após uma semana de namoro, nós já marcamos o casamento. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu estava de férias, teria que voltar para recomeçar os meus estudos, mas aí como eu conheci essa pessoa e aí marcamos então já a data do casamento, um casamento assim muito rápido, e aí o colégio foi esquecido, eu não voltei mais para continuar o meu segundo ano, que já seria o segundo ano do ensino médio. Continuei levantando o escritório, casamos, marcamos o casamento e casamos. E vejam só, as economias que eu também, sempre que eu falo essa história, as economias que eu havia separado para comprar um carro, todas as economias eu gastei também na festa do casamento. Mas foi uma linda festa, foi um casamento muito rápido, foi uma linda festa, e aí as economias que eu tinha, eu gastei tudo, fiquei sem dinheiro até para comprar as mobílias da casa, eu gastei tudo na festa do casamento. No dia seguinte, cadê os móveis da casa? Cadê a cama? Cadê o fogão? Tinha que comprar tudo, todos os móveis da casa. Mas aí eu havia gasto todo o dinheiro na festa. Então, mas o que acontece? O meu sogro me deu uma cama, e aí fomos ali nos ajeitando, e o escritório prosseguiu a todo vapor. Prosseguiu, e nós continuamos na cidade de Pinheiro, continuamos. Passado algum tempo, como eu já havia esquecido a escola, passado algum tempo, o meu patrão resolveu chamar todos os escritórios de volta para São Luís.
Aí ele chamou novamente, José Raimundo, você vai pegar toda a equipe daí de Pinheiro e trazer de volta para São Luís. Aí voltamos, todo mundo para São Luís. Agora eu já voltei casado, eu tinha ido para Pinheiro solteiro, agora já estava casado, mas voltamos. Apesar do escritório estar tá lá todo vapor, mas ele resolveu unir novamente a empresa toda na cidade de São Luís. E voltamos. Ao chegar em São Luís, quando eu viajei, eu era o gerente da matriz que fica em São Luís. Mas depois de todo esse tempo que nós ficamos, mais de um ano lá em Pinheiro, então, depois de todo esse tempo, eu voltei para São Luís e não voltei mais como gerente. Aí eu já voltei a fazer vendas novamente. Agora eu estava casado, o compromisso era maior e eu tinha que realmente botar para arrebentar nas vendas, para poder comprar todos os móveis da residência que até então eu não tinha. Mas o que acontece? O meu patrão, sabendo que eu precisava comprar os móveis e precisava também ter uma casa para morar, que eu também não tinha, ele, sabendo que eu gosto de desafios, ele falou, José Raimundo, eu tenho um desafio para você, e esse desafio, você batendo esse desafio, eu vou lhe dar todos os móveis da residência, vou conseguir uma casa para você morar, sem pagar aluguel. Gente, aí quando ele falou isso, eu ali recém-casado, aí o olho brilhou. Pode botar as metas aí, meu patrão, que eu bato todas as metas. Então ele disse, pois está certo, me acompanhe. Ele me chamou, me levou numa casa que funcionava como depósito da empresa. Ele disse, essa casa, a casa lotada de livros, até o teto da casa. Essa casa está cheia de livros, José Raimundo. A sua meta é vender todos os livros dessa casa. Aí sim, você desocupa a casa, você desocupando, você vai passar a morar nessa casa sem pagar nenhum centavo de aluguel e com uma ressalva. Você desocupando a casa, significa que você bateu essa meta. Eu vou lhe dar 90 dias para você fazer essa tarefa. Se você fizer essa tarefa em 90 dias, além da casa que você vai morar sem pagar aluguel, eu também vou lhe dar todos os móveis da sua casa. Aí, gente, aí os meus olhos brilharam mais ainda e eu disse, agora mesmo eu vou correr atrás dessas metas. E eu lembro, acreditem vocês, todos os dias pela manhã, em São Luís, eu pegava 4 enciclopédias de um lado da mão direita, 4 enciclopédias na mão esquerda e saía determinado em todas as ruas de São Luís, determinado para bater aquela meta que o meu patrão havia me dado. Mas imaginem vocês, gente, que quando eu chegava na casa da cliente, eu realmente contava essa mesma história. Eu contava, minha senhora, eu preciso ganhar os móveis da minha residência, para isso meu patrão me deu essa meta para vender todos esses livros, e contava essa história, além de falar a utilidade do livro. E algumas clientes, eu digo a vocês, de coração, isso aqui é de coração, elas diziam, meu filho, eu não gosto de ler, eu também não tenho filho que estuda, mas só para ajudar você a bater a sua meta, eu vou comprar essa enciclopédia. E comprava, acreditem em vocês, ela comprava. E acreditem vocês também que eu bati essa meta antes até do prazo que meu patrão me deu. Ele me deu 90 dias, gente. Antes de 90 dias eu bati essas metas e desocupei a casa. Desocupei a casa e após isso ele disse assim, vou honrar minha promessa. Ele me levou nas lojas de São Luís e eu saí só escolhendo e ele pagando. Eu escolhia e ele pagava. A melhor televisão ele pagava. A melhor geladeira, ele também foi pagando, o melhor fogão, o melhor conjunto de sofá, todos os móveis da residência. Tudo por conta dele, porque eu havia batido as metas. Eu quero dizer para vocês que é uma glória quando você consegue bater todas as metas, você se sente realmente uma pessoa especial, você se sente no pódio. E além de bater as metas também, além de ganhar todos esses prêmios, quando você bate as metas, o seu dinheiro também aumenta. Então o salário, eu passava horas e horas contando meu dinheiro no dia dos fechamentos. Os nossos fechamentos vinham no envelope, às vezes a gente ficava horas e horas contando dinheiro no envelope. E eu quero dizer para vocês que foi só maravilha, pessoal. Foi só maravilha mesmo e a produção
as minhas vendas continuavam, eu consegui, no mês que eu não era o campeão da empresa, eu era o segundo, ou na pior das hipóteses, o terceiro. Eu sempre ficava no pódio. Todos os meses eu sempre estava no pódio. E continuei, a partir daquele momento, já começar a juntar dinheiro para montar a minha própria empresa. Porque, como agora eu já estava na casa, não pagava aluguel, já estava com todos os móveis, aí então começou a sobrar dinheiro para mim começar a juntar para botar a minha própria empresa. E nos próximos vídeos eu vou contar para vocês o que aconteceu na sequência. Um abraço!